vamos poder usufruir plenamente a nossa liberdade. Com liberdade, podemos alcançar aquilo que queremos. E desta forma, somos felizes. O que é que então aconteceu dentro de toda essa perspectiva nova de você trabalhar as pessoas na organização? É que você tem que promover oportunidades para que as pessoas possam se realizar como seres humanos, como profissionais, contribuindo de forma significativa para que as nossas organizações possam se perpetuar. Evidentemente, você não vai se perpetuar se você não sobreviver. Então, para isso é necessário os resultados de curto prazo. E, evidentemente, que você tenha seu trabalho organizado e estruturado. Não de uma forma absolutamente rígida, mas de uma forma flexível, que permita que você realmente consiga alcançar tudo aquilo que deve ser feito. Bom, como estas coisas nas nossas organizações hoje podem ser estimuladas e trabalhadas? Uma das formas, só para exemplificar, é você, por exemplo, fazer com que as pessoas assumam total responsabilidade sobre a sua vida, estabelecendo, por exemplo, planos de vida e carreira. O que é que eu quero fazer com a minha vida, ou o que é que eu quero ser quando crescer, e como eu quero construir a minha carreira. Se você tiver um planejamento para isso tudo, você, na verdade, está assumindo a verdadeira responsabilidade de administrar a sua vida. E desta forma, você poderá ser uma pessoa, evidentemente, feliz e que poderá alcançar tudo aquilo que você deseja. Bom, analisando agora isto de uma forma bem simples e pragmática. Uma forma para podermos avaliar um pouco esta mudança de percepção é através, por exemplo, de frases ditas por executivos de empresas, manifestando um pouco como realmente o papel da função de gestão de pessoas e equipes mudou. Antigamente, havia a visão pessimista. Na visão pessimista, existe a ideia de que as novas organizações geram novas formas de dominação e exclusão, onde a tecnologia permite que essas organizações sejam mais centralizadas e tenham mais facilidade de tomada de decisões no nível central. O controle de resultados finais intermediários é feito através de uma permanente análise da atividade individual, junto com a perda de privacidade através do monitoramento de e-mails, movimentação e uso de equipamentos. Agora, existe a visão otimista. Altos executivos dizem que as pessoas são um fator cada vez mais importante para distinguir uma empresa de outra. O resultado é que muitos, hoje em dia, consideram a função de recursos humanos como um fator crítico para o sucesso do negócio. É evidente que dentro desse contexto, uma das questões fundamentais é que as pessoas possam, na verdade, enxergar as coisas de outros ângulos. Elas não tenham que realmente ficar presas a uma única forma de interpretar os fatos e de poder, na verdade, aceitar aquilo que muitas vezes tacitamente lhes é colocado. Sem dúvida, a função RH passa a ter, então, um papel fundamental e estratégico nas organizações. Evidente que é um papel amplo, mas que talvez possa ser focado bastante fortemente em cima de um ponto crítico. Nós falamos até agora que, sem dúvida, o ser humano é aquele que tem que estimular
a sua parte criativa, tem que estimular a busca de soluções pensadas e tudo. É por causa disso que a gestão do conhecimento, então, toma uma importância significativa. A gestão do conhecimento é um conceito que tem que ser interpretado exatamente a partir de como aconteceu a evolução da chamada economia. E a melhor maneira de entender isto é perceber o seguinte: no princípio, quando o homem apareceu na Terra, ele vivia daquilo que a natureza lhe oferecia. A primeira grande mudança que o mundo sofreu foi quando o homem descobriu a agricultura e a pecuária. Passamos a viver então a chamada sociedade agrícola. Ao longo do tempo, o homem foi desenvolvendo a sua capacidade de transformação. Ele transformava barro em utensílios para a sua vida, transformava minério de ferro em ferramentas, depois até em armas. Essa capacidade de transformação foi, na verdade, se sofisticando e deu origem à indústria. Passamos a viver, então, a sociedade industrial. O homem, que antes vivia, então, de uma forma sedentária, em torno da terra, sofre, então, um processo de mudança. Ele começa, então, a se movimentar para as grandes cidades onde as indústrias se localizam. O que acontece, então, é o êxodo rural. A indústria traz consigo uma série de conceitos e, dentre eles, um dos mais críticos é o conceito de padronização. O que significa a padronização? Produzir mais faz com que você possa baratear o custo e, desta forma, você poder ter condições de vender mais. Esse conceito de padronização afetou profundamente as nossas vidas, porque não foi só a padronização dos produtos, mas foi a padronização das pessoas. Nós tivemos que aprender a começar a trabalhar às 8 da manhã, parar ao meio-dia. Horário de ter fome é do meio-dia às 2, se você tiver fome fora desse horário, está errado. Depois você trabalha das 2 até às 6, e como está tudo padronizado, você enfrenta um terrível congestionamento para poder chegar em casa depois do trabalho, tá certo? Porque tudo se padronizou. O que é uma aberração do ponto de vista, inclusive, pessoal. Nós somos todos diferentes, queremos coisas diferentes. Há pessoas que às 8 horas da manhã já estão com a energia toda ligada, tá vendo? Agora, há alguns que só às 11 da manhã conseguem ligar os neurônios e começam a funcionar, tá vendo? Está errado? Não, o que está errado é considerar que todos sejam iguais e queiram as mesmas coisas. O que aconteceu, então, foi que, de repente, se percebeu que as pessoas não queriam as mesmas coisas. E houve, então, uma preocupação muito grande em se obter a informação. O que é que as pessoas querem? E nós começamos a viver a chamada sociedade da informação. A sociedade da informação gerou realmente essas máquinas, computadores e todos, que fazem com que a gente hoje não consiga viver sem elas. Informação era sinônimo de poder. Quem tinha informação, tinha o poder. As empresas que detinham informação conseguiam sair na frente. Porém, o que aconteceu? A própria sociedade da informação criou o seu monstro, né? E que acabou fazendo com que a coisa mudasse. Do que eu estou falando? Eu estou falando de coisas como, por exemplo, a internet. O que a internet fez? Ela democratizou a informação. Hoje, a informação está disponível para qualquer pessoa,
relativamente a qualquer assunto no momento que você precise dela. Então, informação deixou de ser vantagem competitiva, deixou de ser fator de sucesso. O que é que então passou realmente a ter ênfase nessa questão? Nós saímos da sociedade da informação e começamos a viver a sociedade do conhecimento. Qual é a diferença significativa entre informação e conhecimento? A diferença é a seguinte, é que informação é a base que pode gerar conhecimento. Conhecimento é capacidade de ação. O que é que significa? Exemplificando, eu poderia aqui estar falando sobre um tema e algum de vocês me dizer o seguinte, mas eu já sabia disso faz muito tempo. E eu então pergunto a essa pessoa, e o que é que você fez? Se não fez nada, de nada adiantou a informação. Conhecimento é a capacidade que as pessoas têm de transformar informação em ação. E isto é conhecimento. Então, o que é que realmente acaba se configurando dentro desta realidade nova que a gente vive? É que a riqueza nesta nova organização e nesta nova realidade é o conhecimento. Então, estamos vivendo a sociedade do conhecimento. O que é que uma empresa, então, tem que fazer para que ela possa ter êxito, ela possa ter sucesso e possa, na verdade, estar realmente assegurando a sua perpetuidade? É a partir do momento que ela possa administrar de uma forma verdadeira aquilo que realmente é a sua riqueza maior, o conhecimento. Então, talvez o maior desafio que hoje as nossas áreas de gestão de pessoas e equipes têm é fazer a verdadeira gestão do conhecimento. O que é que significa fazer a gestão do conhecimento? Atualmente, o sucesso no mercado é diretamente proporcional ao conhecimento que uma organização pode pôr em prática, a velocidade com que pode fazer isso e a rapidez com que acumula conhecimento. A gestão do conhecimento, então, acaba sendo o nosso maior desafio. Por quê? Se conhecimento é capacidade de ação, conhecimento está nas pessoas. E o que acontece, normalmente, em uma organização que não leve a sério esse tipo de situação? Acontecem fatos como uma pessoa entra na organização com um certo conhecimento, uma capacidade de ação, de atuar. Depois, ela acaba tendo saída livre. Dentro da organização, ela adquire uma série de outros conhecimentos e sai da organização levando o conhecimento com ela, porque o conhecimento está nas pessoas. Então, onde está o grande desafio das organizações hoje? É realmente assegurar que o conhecimento que faz com que a organização possa ter a sua capacidade competitiva não se perca. Ele precisa estar na organização. O que é que significa estar na organização? Significa que ele tem que estar disseminado. Este desafio é um desafio para o qual existem hoje técnicas e modelos extremamente importantes para podermos, evidentemente, assegurar a gestão do conhecimento. Bom, talvez a gente possa agora, então, fazer um rápido caminho para mostrar como colocamos as questões hoje. No início,
da chamada era industrial clássica, o homem, o ser humano, era visto especificamente como mão de obra. Ele tinha que realmente se sujeitar a fazer exatamente aquilo que a organização determinava que ele fizesse. Depois, se deu um pouquinho mais de espaço a ele, na sociedade neoclássica, quando surgiu realmente a preocupação de se assegurar resultados no curto prazo. Posteriormente, com o advento das ideias de efetividade, isto é, a preocupação em assegurar que a organização pudesse se perpetuar, perpetuar significa estar continuamente adaptada às mudanças que o mundo oferece, ou às vezes até a capacidade de se antecipar a essas mudanças. Isso exige das pessoas uma participação ativa e direta em todo o processo de produção da empresa. Junto com isso, a percepção de que as pessoas precisam ter capacidade de ação nos mostra que o desafio de sairmos da sociedade da informação e irmos para a chamada sociedade do conhecimento é o grande desafio que nós, hoje, se estamos realmente desejando administrar e fazer uma gestão adequada das pessoas, devemos nos preocupar. Esta perspectiva, Paulo Freire, que é um dos nossos grandes educadores, coloca de uma forma muito clara. Para quem realmente entende a diferença entre informação e conhecimento, é fácil compreender esta frase. Ensinar não é simplesmente transferir informação, mas criar condições para a construção e produção de conhecimento.